Nesse vídeo eu vou começar o capítulo quando você não vê resultados. Eu dividi esse capítulo em 2 partes. Essa é a primeira. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Ele foi escrito em inglês em 2025 e traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Eu sugiro que você pause esse vídeo, salve e assistir mais tarde, clica no vídeo aqui na tela que está escrito aviso para começar desde o início. Por que eu sugiro que você assista na ordem que esses vídeos foram publicados? Porque assim você tem a chance de entender a teoria básica que a autora traz nesse livro, que é a teoria do apego. Esse também não é um livro só de leitura, ele é um manual repleto de exercícios. Então você tem a chance de entender a teoria que estrutura esse livro e os exercícios, e você pode fazer os exercícios aos poucos e conseguir ver como estão acontecendo as mudanças com você mesmo, com você mesma, caso você não esteja num relacionamento. E se você estiver num relacionamento e a parceria amorosa estiver participando com você, ou mesmo se ela não estiver participando, você consegue ver alguma progressão nesse processo, ao contrário do que você ficar assistindo vídeos fora da ordem e não entender do que exatamente ela está falando, de onde ela tirou isso, que história é essa. Então, isso vai te dar uma linha para seguir e um processo a ser construído. Tá bem? Fica a minha sugestão para você. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos e sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Para você que já está acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem, como eu já venho dizendo nos vídeos mais recentes, a gente está caminhando para o fim e pode ser que você esteja aqui lendo tudo, acompanhando tudo, fazendo os exercícios e diz, poxa, não está dando certo. Não tive sucesso com esse livro, com esses exercícios. E aí ela vai começar a fazer alguns questionamentos, que é como é que você define sucesso. E o que ela vai trazer para a gente é que existe uma coisa muito importante nesse livro, nesse processo, e não só nisso, mas em outros trabalhos que a gente faz de trabalho interno, de autoconhecimento, de terapia, que é medir o progresso de uma forma muito humilde, eu diria, que é pouco a pouco e leva tempo. Então, esse trabalho, com esses exercícios, com o conteúdo desse livro, vocês cresceram a ponto de perceber que há esperança para esse relacionamento? Então, 2 perguntas. Como é que você define o sucesso em relação a esse livro, aos exercícios e ao seu relacionamento? E se vocês cresceram, ou você, se você não estiver num relacionamento, ou se a parceria não estiver participando, cresceu a ponto de perceber que há esperança? Então, o que acontece, e assim, se você entende o inglês, a Julie Menano tem um podcast no Spotify, não sei se tem em outras plataformas, eu acompanho pelo Spotify, que ela atende casais reais e faz esse trabalho, esses exercícios aqui do livro com esses casais. E ali dá para ver nitidamente esse lugar que ela fala de altos e baixos, de um progresso pequeno, como que, por exemplo, perceber um ciclo negativo já é sucesso para alguns casais, como é conseguir, entrou no ciclo negativo, mas consegue parar, é progresso, mas isso leva tempo. E é muito interessante, porque no podcast ela fala uma coisa que eu não sei se ela falou aqui no livro, eu realmente não me lembro, que é o fato de
ter uma construção de processo durante o processo terapêutico com casais, nessa abordagem que ela trabalha, a terapia focada nas emoções, é importante também para a gente internalizar a construção de um processo. O que de fato significa um processo? Imagina, a gente vive numa sociedade que é tudo para ontem. Tome aquele remedinho, faça aquilo e você vai ter o resultado. E não é assim que as coisas funcionam. Em geral, coisas com resultados muito rápido. Em geral, eles duram muito pouco e a gente vai vendo que foi só uma coisa momentânea. Então, com esse podcast, dá para ver muito bem assim, como que é essa questão do processo. Uma coisa que ela falou aqui no livro, né? Às vezes a pessoa consegue trabalhar ali as questões dos ciclos negativos mais recentes, aí começa a aparecer coisas do passado que não foram resolvidas, aí dá uma sensação que regrediu. Como assim? E ela mostra para a gente que é o sistema nervoso falando, olha, agora que vocês construir um ambiente favorável, estão conseguindo se autorregular, estão conseguindo corregular o outro, vocês estão prontos para trazer coisas do passado e poderem fazer as reparações, certo? Então, pode ser que fazendo esses exercícios você entenda que você precisa de ajuda profissional. E é importante que você procure uma ajuda profissional para um tema específico aí que você está vendo que é o mais difícil para vocês. Mas ainda que você não esteja tendo o sucesso que você gostaria, ou se de fato você percebe, olha, mesmo fazendo os exercícios, dá para perceber que essa pessoa não mudou absolutamente nada, eu continuo me sentindo muito insegura nesse processo, ela vai dizer que esse trabalho, mesmo que ele não dê resultado para o seu relacionamento, ele dá resultado para o seu relacionamento com você mesmo, com você mesma. E esse é um ponto muito importante, porque isso está te preparando para os próximos relacionamentos. Porque conquistar o amor, o apego seguro com você mesma, com você mesmo, isso ninguém te tira. Isso é seu, essa é uma conquista. E lembra que ela falou lá no início do livro que na hora que a gente consegue se validar, se acolher, se autorregular, a gente consegue identificar no outro essas características também e consegue, inclusive, entender, nossa, essa pessoa não consegue se autorregular. Olha como ela tem dificuldade com validação, tanto para dar quanto para receber. Acho que não é com essa pessoa que eu quero me relacionar. Isso te dá um poder de escolha muito grande, tá? Bem, e aí, quando você vai entendendo e respondendo para você mesmo, o que é sucesso para você? O que está acontecendo aqui nesse relacionamento? Eu vou procurar um profissional? Nós vamos procurar um profissional? E aí, o que eu vou fazer diante dessa situação que eu estou vendo? E ela vai dizer sobre 3 possibilidades. Você manter tudo como está. 2, continuar trabalhando em você mesma e no seu papel dentro da relação, ou se separar. E aí ela vai alertar para a gente também uma coisa que é assim, quando o trabalho na relação se transforma em um ciclo negativo. Gente, é natural que quando você descobre para mim é um tesouro esse livro, você queira muito que a outra pessoa tenha os mesmos entendimentos, as mesmas mudanças, porque é muito bom. Isso eu não vejo só em relação a esse livro. A terapia, o autoconhecimento, e nem precisa ser um relacionamento amoroso. Quantas pessoas descobrem informações riquíssimas em livros, em conteúdos, em vídeos, e quer apresentar para a família, e para os amigos, e para os irmãos, e para os sobrinhos, e para um monte de gente. E aí isso começa a virar um problema. Porque quem está ali muito empolgado com as novidades, com as descobertas, e mesmo com os benefícios que está experimentando, às vezes fica cega para o outro, que está amedrontado,
que não sabe como fazer isso que você está conseguindo fazer. Isso no relacionamento amoroso também pode acontecer e virar um ciclo negativo, que quanto mais você fica tentando convencer a pessoa, Lê, faz esse exercício, vamos fazer isso junto, a pessoa começa a se afastar. E o que estava ruim vai ficando ainda pior. Então, isso é muito perigoso, isso pode sim se tornar um ciclo negativo. E aí ela termina com uma frase nesse capítulo aqui, que ela é muito dolorida, mas que também é muito verdadeira, que é: o fato dos seus sentimentos serem válidos, das suas ações fazerem sentido em algum nível, não significa necessariamente que essas ações sejam eficazes para alcançar o que você deseja, especialmente com essa pessoa aí. Pode ser muito duro de se constatar que tudo isso que você está fazendo, exercitando, está fazendo muito sentido para você, e o outro está cada vez se afastando, e pode ser que a conclusão que você chega esse relacionamento vai ter que acabar. E pode ser que o outro, inclusive eu conheço experiências assim, não exatamente com esse livro, mas com outros conteúdos de transformação, que é o outro dizer, você mudou por causa desse livro, por causa dessa irmandade, por causa dessa terapia. Por isso é que o relacionamento está acabando. E você sabe que isso não é verdade, mas em algum nível você fica aí com os seus medos, porque pensou, poxa vida, comecei tudo isso com a ideia de transformar esse relacionamento e a gente continuar juntos, e eu estou vendo que a separação se aproxima. E essa é uma constatação muito dura, perceber que a gente ter consciência, saber como fazer as coisas de um jeito diferente e que é muito prazeroso para a gente mesmo, pode fazer com que fins aconteçam, pode fazer com que a gente descubra que o outro se beneficia muito com a nossa parte antiga de se relacionar, mas que não dá conta de estar com a gente com esse lugar de transformação, de validação, de poder de escolha, de liberdade, que na sua cabeça pode ser, nossa, ele podia descobrir isso também, ou ela, olha que legal que eu estou sentindo. E isso pode ser um lugar de distanciamento e de finalização, que, claro, é muito dolorido, mas que se você se mantém fiel ao que você está sentindo, ao que você está descobrindo, a construir esse apego seguro com você e topar atravessar esse luto de perceber que a outra pessoa não embarcou nessa com você, que a finalização aconteceu, você pode experimentar o bem-estar de ter descoberto uma nova vida e poder ir para os outros relacionamentos com uma outra consciência, com uma outra atitude, certo? Então, é muito importante que você não desista por causa da resposta do outro, da outra. E não se identifique com a desistência da outra pessoa. A outra pessoa não é você. E não adianta você ter boa intenção, não é assim que as coisas funcionam. A transformação é uma decisão interna e que ela tem vários motivos para acontecer e não acontecer. Tenta imaginar você, há 2, 3 anos atrás, entrando em contato com esse conteúdo. Será que você faria os exercícios e iria fazer as mudanças que você está fazendo agora? Ou você também ia morrer de medo, ia falar cruz credo? Tira isso daqui, não vou ler, não vou fazer. Isso não é para mim, isso não é possível, isso não existe, isso não é bom. Pensa na sua própria história, que talvez você vai minimamente alcançar como é difícil mudar quando a gente não está pronto, não está aberto para fazer isso. Tá bem? Então, eu finalizo essa primeira parte do capítulo, continuo no próximo vídeo. Se você não deixou o seu like, por favor, deixa o seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Deixa aqui nos comentários
Como é que tem sido o seu processo com os exercícios, com essa teoria? Conta aqui para a gente nos comentários, eu vou gostar de ler, outras pessoas podem se beneficiar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ative as notificações, assim você vai ser avisado a cada vídeo novo, nas segundas e na sexta. Muito obrigada e até o próximo vídeo.